Olá pessoal, tudo bem? Então estamos de volta. Nós aí criamos nossa página sobre, nós já criamos o título, a área de notícias e o nosso efeito parallax. Agora nós vamos criar mais duas áreas, tá? Uma área de da equipe, tá? É, não é igual da outra, nós fizemos só dois, aqui nós vamos por três, vai ficar parecido com a ideia do card, tá? Parecido com aquela ideia de card. Então nós vamos criar mais essa parte, tá? E, e tem a ideia do card e tem mais uma que é uma imagem, tá? Então nós vamos ter da equipe, que nós vamos ter aquele mesmo conceito do card, mas aqui agora a gente também vai fazer círculos mais maiores, que seria tipo informação, e depois vai ter mais uma parte de destaque, que é uma mistura de novo de imagem e texto. Nós vamos fazer de um recurso um pouco diferente que nós usamos da última vez, tá? E isso encerra a página sobre. O rodapé já está criado, né? Então, vamos lá. Então, já adiantando, nós vamos precisar de três imagens da equipe. A gente já tinha duas, que nós vamos na página inicial. Eu vou usar as mesmas duas e vai precisar de mais uma imagem de equipe, de uma pessoa que seja membro da equipe. Então, você pode procurar aí, pausar e já baixar mais uma imagem e uma foto quadrada, parecida que a gente usou na notícia, para fazer na parte de baixo. Tá? Então a gente precisa de mais uma imagem de uma pessoa que vai compor a tua equipe. Já tem duas que a gente usou na página inicial e uma outra imagem que nós vamos usar para a parte de destaque. Tá? Então se você não tem, dá uma pausa, já procura essas imagens, salva na tua pasta IMG e volta para a nossa aula. Tá? Bom, o que nós vamos estar então criando aqui? Nós vamos lá no nosso sobre, então a gente criou section parallax, nós vamos precisar criar outra seção, tá? Que é a parte da equipe, né? Quem é a nossa equipe? Então é class equipe. Daí dentro dele eu vou ter uma div class container, tá? Mantendo o nosso padrão. Opa, vamos pôr o comentário, né? Aqui dentro nós vamos criar a, aquela o mesmo recurso que a gente usou na página principal, né, que tem o texto e o risquinho em cima, né? Então, div class line test. Opa. Lembrando que aqui a gente tem uma div que é o risco, né? Então, style, que a gente dá o tamanho. Acho que 100 pixels seja suficiente. Depois a gente tem que checar se isso vai dar. E um H2 equipe, tá? Então, vamos ver como é que isso está ficando. Atualizar. Olha lá.
o risquinho equipe. Nós já tínhamos feito isso da outra vez. Lógico, depois aqui CSS, a gente vai dar afastamentos e tudo mais, tá? Então, vamos lá. Agora nós vamos criar dentro do container, mais abaixo do line test, então é aqui, ó. Nós vamos criar os nossos dados da nossa equipe, tá? Eu dei uma separação só para a gente distinguir, nós vamos repetir isso aqui. Class, equipe, circles. Aqui a gente vai criar ela como círculos, tá? Então tem uma outra div class, a gente vai chamar de equipe circle single. Dentro dessa, né, essa aqui é os círculos totais, essa aqui é cada elemento, tá? Então aqui a gente vai ter uma div class equipe circle wrapper. Então, aqui, vamos lá, aqui eu vou pôr todos os meus elementos, os três. Este aqui é o meu elemento de individual, que ele vai ser composto, né? Ele vai ter uma imagem e vai ter um texto, tá? Então eu ponho um envelope, né? Que vai ser onde vai dar a estrutura, o tamanho. E aqui eu preparo como vai funcionar. Aqui dentro eu vou ter a imagem, que vai ficar dentro de uma div, que eu vou chamar de avatar. 2. A gente já tinha um avatar, né? Image, avatar, se bem que era avatar box, mas tudo bem. Eu vou chamar de avatar 2 só para a gente não confundir, tá? A gente já tinha esse uso aqui. Então, avatar 2. Aí aqui eu vou ter aonde vai aparecer a foto, né? Só que neste caso é o mesmo que aconteceu lá. Vou chamar de avatar 2 container. Tem um M a mais, que é onde vai ficar a figura, né? Faltou a avatar, né? A avatar. Eu vou dizer como ela vai se comportar, né? Então, como ela vai ficar, dar o formato arredondado para essa imagem, tá? Então, esse cara vai ter isso, só que ele vai estar repetindo. E eu preciso ter imagens diferentes em cada um. Então, neste caso, eu vou usar aquele style que nós já fizemos mão dele lá na página principal, com background, image, né? Os pontos, URL. URL, tá? Daí a gente vai chamar img barra. Aqui é o equipe 01, ponto e vírgula aqui, tá? E acabou, não tem nada dentro dessa div. Esta div, a única finalidade dela, basicamente aí, é criar a foto, né?
A gente vai posicionar ela bonitinho. Daí eu venho aqui com um H3 e dou o nome. E eu não lembro quem que é esse aqui. Deixa eu olhar. O meu equipe um é o Batman. Então, H3, Batman. E aí eu venho um pequeno texto, um parágrafo, que vai ser um texto dizendo quem que é o fulano, o que que ele faz dentro da minha empresa, né? De repente, assim, qualificações dele, aquela coisa toda, né? Você vai estar lá falando sobre aquele teu funcionário, aquele teu elemento da equipe, aquele cara que compõe a equipe. Eu vou usar o Lorem Y para não ter que ficar me preocupando com o texto, né? Aqui pode fugir um pouquinho de quem está usando, está aproveitando aí o projeto para desenvolver a sua página do projeto da disciplina de projeto integrador. Por quê? Que agora já foge um pouco da ideia geral do projeto, né? Eu não tenho equipes, né? Mas de repente você pode pôr esse sobre, aproveitar para fazer, por exemplo, da equipe que compõe o trabalho, tá? Eu não sei se estão fazendo em equipe o trabalho, mas você pode usar isso, né? E aí falar o que cada elemento fez, por exemplo, né? Essa é uma ideia. E aí você usa para isso. Se é individual, você pode repetir e usar como exemplo também, tá? Bom, feito isso, tá? O que que vai acontecer? Eu vou, né? Tá terminado e eu vou repetir. Quem que eu vou repetir? Este cara aqui, ó. Ó, de novo. Equipe Circle Wrapper. Não. Equipe Circle Single. É esse cara que é cada elemento da equipe é composto por todos esses dados. Então, eu vou pegar aqui e vou repetir. São três, tá? O meu equipe 01, equipe 02, que é o Dread, e equipe 03, que no meu caso é o Wolverine, tá? Só confirmar. 2 é o Dread, 3 Wolverine. Beleza, é isso mesmo. Tá? Então eu fiz os três elementos, ok? Se eu salvar e for olhar, agora vai ficar bagunçado porque não carregou a imagem. Eu preciso ver porque ele não carregou. Vamos ver. Tem alguma coisa aqui no style. Eu acho que aqui tem que ter aspas, então tem que ter aspas simples. Só checar que se ele carregar, é isso que está faltando. Não está carregando minha imagem. Deixa eu ver o que que eu fiz de errado aqui. MG, equipe, div class avatar container. A div não tem nada, né? Desculpa aí. Div tá vazia, não vai carregar mesmo. Nós. Ah, não tem nada, né? Olha lá. Div vazia, não tem nada, não vai pôr, né? Não vai carregar a imagem, tá certo. Vamos lá. Eu tenho que arrumar agora o style, né? Então, vamos arrumar o style.
Vamos fazer a mesma coisa que a gente fez no outro. É, opa, esse plugin tem hora que ajuda, mas tem hora que atrapalha. Que fica dando sugestões aqui. Então é equipe, página sobre asterisco barra, beleza. Então primeiro é o equipe, que é a section, né? Aqui a gente só vai pôr um padding, tá? 40 pixels zero para poder afastar do elemento anterior, né? A gente tem feito isso, senão ele gruda, né? Ponto equipe circles. Deixa eu ver se eu pus em plural lá, hein? Equipe circles, pois. Equipe circles. Então vamos lá. Margem top de 50 pixels. Então vou dar um afastamento. Lembrando, ó, equipe dá um afastamento. Aí vem o texto, aquele texto equipe com o risquinho. Aí eu estou afastando ele daquele texto, tá? Estou dando um afastamento aqui. Esse cara aqui é onde vai estar as imagens, tá? Lembrando que esse é o efeito dele. Já estou pondo aqui display flex. Já estou preparando para ele trabalhar. E aqui como é que vai ser a quebra, né? O flex wrap que a gente fala. É wrap, que seria uma quebra de linha aí, tá? Se for o que eu tiver ajustando. Por que isso? Quando a gente fizer a parte de responsividade, eu vou fazer com que os dados de cada elemento da equipe ficam individual, numa única coluna, somente quando a gente estiver no celular, tá? Então, esse flex wrap eu já preparo para que quando eu indicar a quebra, ele vá pôr um embaixo do outro, tá? Então, é esta a jogada aí. Isso já é uma preparação para a responsividade posterior. Por enquanto, a única coisa que nós fizemos foi esse detalhe aqui do menu. Depois a gente vai ter mais algumas coisas para ajuste, mas aqui já é essa jogada, tá? Esse é um efeito, se alguém que estiver curioso saber, é o que a gente chama de Flexbox do HTML5, ok? Bom, aqui agora eu já ponho o outro equipe, circle, single. Este aqui é aquele elemento que vai dizer como ou vai dividir a preparação, a coluna, tá? Então aqui eu dou o tamanho, então eu vou dizer que ele vai ocupar 33,3%, ou seja, um terço da tela. Teste align center e um padding. Em cima e embaixo, botão enter. Eu não vou querer nada, vai ficar zero. Mas direita e esquerda eu quero um afastamento, eu não quero que cole com o elemento do lado. Então eu dou 20 pixels. Tá? Aí nós vamos lá. Equipe, circle, single, H3, que é o título, né? O nome do meu elemento de equipe. Tá? Vamos pôr uma margem top de 8 pixels para afastar ele um pouco na verdade, da imagem, né? Ele vai ter a imagem, então eu vou afastar ele da imagem. Font size 20 pixels. E fonte
weight é o peso da fonte normal. Estou tirando o negrito, né? Lembrando que é 2 pontos. Lembrando que no caso aqui o H3, né, já fica em negrito, tá? Então tô pondo normal. Aí eu vou preparar o- a figura, né? A figura agora. Opa, vou preparar a figura. Então, lembrando, ó, circles, aí ele tem aí, o elemento da equipe, aí ele vem esse wrapper, que a gente vai estar trabalhando posteriormente na parte de responsividade, aí o avatar e o avatar container, tá vendo? Ó? Tá? São os dois aqui. Então, vamos lá. Então, eu vou pôr lá, ponto, avatar 2, né? Como a gente chamou. Então, position relative. Lembrando, estou falando, ele vai estar relativo, posicionado em relação a quem ele está dentro. Que ele está dentro de quem? Da equipe Circle Single, tá? Estou falando para ele ocupar 60% do espaço. Padding top 60%, tá? Então, basicamente, gente, eu estou fazendo o seguinte. Eu estou dizendo que ele vai ter um tamanho de 60% do espaço disponível. E quando eu dou o padding top, também estou dando 60% de afastamento. Lembrando que ele não tem conteúdo. Lembra? Ele não tem conteúdo. Está sem conteúdo nenhum. Então, com isso, eu estabeleço um tamanho para ele de em torno de 60% do espaço que eu tenho sobrando, que é o espaço que vem do equipe Circle Single, tá? Ó, então tô falando que este cara, ele vai ocupar 60% de largura do que sobrou desse cara aqui, ó, tá? Porque ele tá dentro desse. Esse aqui não tem nada, não tem informação, então ele pega a informação desse aqui. Qual o tamanho desse aqui? Ele tem o tamanho de 1/3 da tela. Então ele ocupa 60% desse 1/3, tá? Então ele vai ocupar 60% desse 1/3. E eu estou pegando o padding e jogando 60%, então ele também vai ficar um quadrado de 60% por 60% do espaço que eu tenho aqui, tá ok? Então é esse o efeito que eu estou dando. E aí eu vou centralizar, tá? Como que eu vou centralizar isso? Você põe uma margem, zero, inferior, superior e alto, direita, esquerda. Então ele pega o que sobrou dos 60% aí, sobrou 40%, ele põe 20% de cada lado. Então ele centraliza o meu elemento, tá? Mas centraliza o quê? Ele não tem nada, não tem problema, ele centraliza tudo que está aqui, ó, na verdade, ó. Tá vendo? Ó? Ele centraliza tudo que está aqui. Então ele está dizendo que esse cara vai ocupar um percentual de 60% de cada um e vai centralizar, tá? Então é esse o efeito, ok? Ele cria, né? Ele abre um espaço ali. E agora eu vou formatar o avatar container que aqui tem a imagem. Então, avatar 2 container, que é o cara que tem a imagem. Então, como é que vai ficar? Aí sim, a imagem eu quero que ela ocupe 100% do que sobrou. De altura também de 100%. Então, de largura e de altura. 100%. O que tiver de espaço é para ele ocupar. A posição é absoluta.
Então, de novo, a posição absoluta aqui também é uma posição dentro da onde ele está. Então, eu quero que ele fique zero na esquerda e zero no topo. Lembrando que ele está dentro deste cara. Então, o posicionamento que esse cara teve, ele vai ter um posicionamento absoluto dentro dele, zero zero. Então, ele vai ficar encostado no topo, encostado na parte esquerda deste elemento. E como eu estou mandando ele ocupar 100%, ele vai ocupar o espaço disponível. Tá? É isso que ele faz. Aí eu ponho border radius 50%. Lembrando que vai ser o efeito dele, vai criar um círculo, né? E eu ponho um background size de 100%, 100%. Aqui eu estou fazendo, lembra, a imagem é de background, então eu estou mandando a imagem ficar 100% ao tamanho do div, não a imagem que está dentro, tá? Eu tenho uma imagem que é a imagem de fundo. Então eu estou falando, o container, o div que não tinha tamanho, vai ocupar o espaço disponível. Por isso 100%. E aqui eu estou falando que o elemento de fundo, que é a minha imagem, também vai ocupar tudo. Ele vai ficar em todo o tamanho disponível, tá? E caso dê um problema, e não carregou, deu algum problema na imagem, sei lá, deu algo não saiu muito bem. A gente pode pôr uma imagem, um fundo. Vamos pôr esse azul de fundo. Então, tipo assim, ó, deu tudo errado, né? Não carregou a imagem. Põe um azulzinho de fundo aí. É isso que eu estou estabelecendo aqui. Ok? Vamos ver como ficou, vai. Olha lá. Os meus ajustar aqui, ele está estourando aqui o nosso. Eu vou fazer o seguinte. Deixa eu ver uma coisa. Deixa eu tirar da altura de 100% para ver como é que ele fica. É, não, ele vai precisar da altura, só a largura não adianta. Achei que ia dar só a largura. Mas ele tá estourando lá, né? Hum, eu acho que eu vi o que eu fiz de errado. Espera um pouquinho só. Falta um ponto e vírgula aqui. Ó, vamos voltar aqui na estrutura. Eu fiz um erro na estrutura aqui, eu acho. O avatar content tá certo. Não, eu fiz um erro, sim. O... Isso aqui não é aqui, tá, gente? Desculpa aí. É aqui. O... Então vamos lá arrumar. Então como é que fica? Ó? O Avatar 2 ele fecha aqui. Eu acabei pondo o H3 e o parágrafo dentro dele. Ele não é. O Avatar 2 é só para preparar para a imagem. Por isso que ele está estourando, porque ele está pegando tudo. Então ele fica com 60% do que sobrou do single, 40% vai ser o texto. Então, ó, só lembrando, tá? Pega essa div aqui, ó, depois do parágrafo. Só
tirar e pôr ele embaixo do da div que tem lá a class avatar 2 container, tá? Foi errinho aqui do professor, né? Comida de bola aqui. Então, vamos lá. Que aí fica estranho, né? Porque aí o texto tá dentro, né? E não é, o texto tá fora do, da parte do avatar, ok? Aí sim, aí ele vai ter um outro efeito diferente. Ó. Opa, aí, ok? Que aqui é o 60%, né? Os outros, o nome e o texto ocupa 40% dos 100, que é o Equipe Circle Single, tá? Senão não ia dar o efeito, né? Ele estava dando errado porque eu pus uma div na posição errada. É bom que vocês verem que uma colocação errada na estrutura modifica o meu resultado, tá? E veja que eu percebi, porque ficou em cima do texto que não era, e aí eu já fui procurar na estrutura, tá? A imagem de fundo, a cor de fundo que a gente pôs aparece no meu, eu vou pôr essa cor aqui, acho que vai ficar melhor. Porque as minhas imagens, ela tá com fundo transparente, esses caras aqui, tá? Então, é, eu vou pôr aquela cor do rodapé, que eu acho que vai ficar um pouquinho melhor, vai combinar mais com o site. Vamos ver. Se não ficar legal, depois muda. Mas aquele azul lá não ficou muito bom na imagem, não. Ficou estranho. Vamos ver. Qualquer coisa põe um preto. Tá. Não, tá. Ficou melhorzinho. Que combina com o texto. Por exemplo, esse cara aqui podia estar centralizado, tá? Eu acho que ficaria melhor. Eu acho que ficaria melhor centralizado. Não gostei muito ali, não. Então a gente pode pôr lá aqui um teste align center. Vamos ver se ele centraliza os nossos elementos ali. Pronto. Eu acho que ficou melhor, né? Opa, ficou melhor, né? O 100 está estourando um pouquinho, tá vendo? Ó? Dá para diminuir um pouco, talvez 90. Ah, que é aqui, né? Que a gente põe aqui 100. Vamos pôr 90 para ver. 90. Ficou melhor, tá? Então fica ali. Agora veja um efeito lá, ó. Olha lá, a imagem de fundo passou, passou, subiu, a imagem fica escondida. Legal, né? Bom, é, feito. É, então a gente tem aí mais uma sessão terminada, tem bastante coisa, né? E a gente, na próxima aula, a gente encerra a página sobre, tá ok? Então, até a próxima, gente.